No Repórter Saúde de hoje, nós vamos falar de um assunto que interessa às mulheres especificamente e também os seus companheiros. Você vai entender por quê. O assunto é corrimento vaginal. O corrimento vaginal, ou leucorreia, como a gente intitula, é uma alteração que existe na vagina da mulher, trazendo com que saia líquido, saia um fluido, saia um material pela vagina, sujando a sua roupa íntima, tá? Ou tendo desconforto no dia a dia. Esse é o corrimento, a definição pura e simples de um corrimento. E aí ela deve procurar um ginecologista para investigar o motivo do corrimento. Por si só, a mulher, depois da sua adolescência, a sua fase adulta, tudo, às vezes ela tem um pouco de secreção vaginal, que são os líquidos e os fluidos produzidos pelas glândulas vaginais. Existe um pouco de um corrimentozinho clarinho que é normal. Então não é qualquer corrimento que é patológico. Então existe o corrimento normal, onde principalmente no verão ele umidifica mais a vagina, deixa às vezes até suja um pouquinho a calcinha, mas sem consequência de dor, coceira, cheiro ou qualquer outra alteração que ela tenha. Então são corrimentos normais. Pouquíssimas mulheres definem o que é uma coisa normal ou não, porque o normal tem que ser examinado pelo médico. Às vezes tem que fazer um exame de bacterioscopia para ver se aquilo é normal mesmo. Então quem vê se é normal ou não normal é o profissional ginecologista, através dos exames ginecológicos que ele faz no consultório, ou através de colher uma lâmina ou o Papa Nicolau, que é o exame que deve ser realizado por todas as mulheres anualmente. Você chega numa conclusão se aquele corrimento é patológico ou não. Então esse é basal. Agora, achar que não é patológico, a mulher achar que não é patológico, ficar na dúvida não deve, porque pode desempenhar infecções causadas por algumas bactérias que causam problema nas trompas e nos ovários ao longo de um período. Então ele deve ser diagnosticado precocemente e tratado para não trazer problemas futuros nos órgãos sexuais internos, não só na vagina. Existe o corrimento da fase da adolescência, inclusive em criança, que você pode ter o corrimento provocado por bactéria, por germes, pelo não asseio vaginal. Então, a primeira coisa que a gente recomenda é que seja feita uma higiene vaginal, que a mãe ensine sua filha a fazer direitinho, lavar a vagina, porque você aí descontamina, você evita aquelas bactérias e fungos que ficam na parede dos lábios vaginais. Tem que ensinar e não ter medo de lavar. Isso não machuca nada, não tira a virgindade, não acontece nada. Isso na criança. Quando você tem uma fase de adolescência, junto com a adolescência você tem hoje um início sexual precoce, não em termos só de Brasil, mas no mundo inteiro. Hoje nós temos esse início precoce, as meninas estão tendo relações mais cedo com um parceiro ou mais, e a gente tem essa preocupação das doenças venéreas e outras coisas mais. Então, as mulheres relativamente têm procurado os médicos com a queixa principal: eu estou com corrimento e está me causando algum transtorno. Então, a gente examinando, colhendo material e já próprio olhando determinados corrimentos, a gente já tem noção do que se trata. A gente trata e isso resolve. Mas sempre passando a orientação no seguinte sentido: na adolescência, você tem que usar preservativo para ter relação sexual, para se precaver das doenças sexualmente transmissíveis e de uma gravidez indesejada. As doenças sexualmente transmissíveis, mesmo que ela tome um anticoncepcional, ela tem que usar
para se evitar uma doença. A gravidez é outra consequência. Então, isso na adolescência. Na fase adulta já do relacionamento do casal, vamos supor, de uma vida de um casal, ela pode ter, porque às vezes toda relação sexual ela provoca microtraumatismo na vagina, pelo ato da relação. E às vezes uma baixa resistência, qualquer outro tipo de situação pode causar uma infecção por germes oportunistas. Esses germes oportunistas vêm fazendo um corrimento, com transtorno, com cheiro, com coceira ou prurido, inchaço na vagina, quer dizer, muda totalmente o perfil do dia a dia da mulher. E também existe, o que a gente sempre apregoa, o corrimento até provocado por jeans, a calça jeans. Porque o uso da moda é uma calça muito justa, comprime a vagina. E tem mulheres que só a parada do hábito, quer dizer, a pessoa para de usar a calça jeans, você trata, não volta mais. Isso é descrito em livros. Então, quer dizer, hoje na modernidade, a pessoa põe o jeans a semana inteira. E são calças apertadas, e isso traz transtorno também. O que existe hoje? Nós temos dois germes que são hoje os maiorais no corrimento, que mais provocam o corrimento, que é a candidíase, o sapinho, que dá em boca de criança, ele também, a cândida, ele provoca o corrimento na mulher, trazendo uma coceira terrível, e ele passa sexualmente para o marido e para a mulher, então se trata sempre o casal. E a Gardnerella, que é um outro bichinho que traz um cheiro muito ruim para a vagina. Também o tratamento, nesses casos, sempre é casal. O que existe? Esses são da moda, da vez. Há alguns anos, nos últimos 10 anos, se você atender 10 mulheres com corrimento, de 6 a 7 tem uma das duas bactérias. Então o alto índice é grande. Segundo, a reincidência, o médico trata, daí um tempo volta, o médico trata, daí um tempo volta. O que faz acontecer isso? A baixa resistência da mulher está tendo hoje. A vida moderna, ela trabalhando, a correria que ela tem no dia a dia, as roupas justas, como eu já disse, atividade sexual, tudo isso cria uma diminuição da sua resistência física. E esses germes oportunistas voltam a reincidir. O fungo está por aí, em qualquer lugar. O fungo é uma coisa que você pega, não é que pega, peguei na toalha, no banco do ônibus, isso não existe. Mas o fungo, ele está aí, ele está às vezes até no nosso organismo sem se manifestar. E eles atacam normalmente nas pessoas imunodeprimidas. A pessoa deprime mais, aparece a chance, ele vem. A Gardnerella, que é o outro bichinho, a gente tem mais no relacionamento sexual. Então esse é mais sexualmente transmissível. Existem outros, eu estou falando de 2 aqui, tá? Tricomonas, existe uma série de coisas aí que vêm, ou só as bactérias gram-positivas ou gram-negativas também existe. Mas a maioria vem através dessa maneira. Primeiro você tem que fazer, através da anamnese da consulta, você vai ver a atividade sexual dessa cliente. Então, quer dizer, tem gente que nem relação sexual tem, não está tendo, e tem a bactéria, quer dizer, então pegou de alguma maneira. Então a gente passa um tratamento único para ela, mas normalmente são casais, companheiro, marido, etc, namorados. Você passa o tratamento do casal, orientando para que os dois tomem, para realmente evitar a reinfecção. O que o médico tem que fazer é passar uma informação dizendo que é necessidade de tomar, e não simplesmente escrever, não explicar à cliente, porque é difícil ela explicar para o marido, para o companheiro, que ele tem que tomar 1 comprimido ou 2 comprimidos. Ele vai falar, não tenho nada. Então você tem que explicar para ela o porquê que ele deve tomar, que ela possa transmitir isso ao companheiro, ao seu parceiro, e ele entender que ele deva tomar. Então a chance de você ter uma otimização maior no tratamento é dessa maneira.
sempre procurar um médico, porque ele vai ter uma orientação mais adequada, um tratamento mais adequado e as condutas mais adequadas. Principalmente quando existe a queda da sua resistência, tem que se tratar isso também, senão você não resolve o problema.